Se você tem buscado um sentido pra viver, se liga, ó. Se este mundo injusto tem feito você sofrer, ó, o coração de Deus é seu lugar. Foi lá que você nasceu, é pra lá que você tem que voltar. Foi lá que você nasceu, é pra lá que você tem que voltar. Então volte para Deus, volte para o amor. Se erga e corra para os braços do Pai. Supere tudo que passou. Volte para Deus, volte para o amor. Só assim você será feliz e encontrará o seu valor. Volte para Deus, meu irmão, minha irmã. Só assim você será feliz. Não tem conversa. Esquece, você tentou ser feliz longe daquele que te criou para Ele. Ih, rapaz. Não, vai dar ruim. Volte, porque foi Ele que te criou. Antes de você existir, Ele já te amava, já te conhecia, já te havia designado profeta das nações. Está lá em Jeremias. Ele pensou em você, por isso você existe. Então, volte para Ele. Quer ser feliz? Volte para Deus. Supere tudo que passou. É assim que eu quero desejar a você. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Sopra em Nós. Eu sou a irmã Ana Paula, das Irmãs Carmelitas, Mensageiras do Espírito Santo. É uma alegria estar aqui com mais um programa Sopra em Nós, aqui na TV Evangelizar, porque evangelizar é preciso. Eu quero olhar para Nossa Senhora hoje, e nós podemos hoje perceber que eu só consigo voltar para Deus porque Deus veio ao meu encontro através do sim dela. Deus se inclinou, se fazendo homem, mas Ele quis vir pelo sim de uma mulher, pelo fiat da Imaculada. E eu quero me colocar diante de Nossa Senhora hoje, dizendo a ela: Mãe, me ajuda a voltar para Deus todos os dias. Me ajuda, Mãe, a sair de todas essas enganações que muitas vezes eu tenho me metido. Eu quero rezar essa consagração hoje, renovando a minha entrega à Senhora, suplicando que a Senhora me leve de volta para Deus, que a Senhora me ajude a viver em Deus. Eu quero colocar a intenção de cada filha, de cada filho que está rezando comigo nesse momento, nesse programa. Reza comigo com confiança, com piedade, essa consagração. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Santíssima Virgem Maria, nós pertencemos à Senhora. Nos ajude a viver em Deus. Quero pedir a intercessão da minha querida Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, me ajude a servir Jesus, a mais servir. Hoje nós vamos tocar na vida de um homem que amou e serviu. Eu peço a sua ajuda para que nós possamos viver nesta terra com profundo respeito e reverência à vontade de Deus. Me ajuda, Tede. Me ajuda. E ajuda cada um dos meus irmãos a viver em Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. E eu já falei, né? Já dei um spoiler aqui. Nós vamos tocar hoje na vida de um homem que amou e serviu. Na vida de um homem que se deixou amar e por isso amou e serviu. E aí, já ouviu falar um tal de Santo Inácio de Loyola?
Rapaz, fundador da Companhia de Jesus, nasceu lá em Loyola, no norte da Espanha, 1491, século XV, filho de família nobre. A família dele era malada, mano. Pensa, o cara era... Tinha os boletos chegavam, mas o cara dormia em paz. Os boletos chegavam. Os boletos sempre vêm, né, querido? Para rico ou para pobre, vem, né? Mas o rico só tem a diferença que eles conseguem pagar. Mas o cara era malado. Caçula de 13 irmãos. Pensa, família grande. Quando ele tinha aproximadamente 15 anos de idade, Inácio ele se colocou a serviço do reinado lá de Fernando Aragão na época e tornou-se um grande cavaleiro. Era o ideal de Inácio ser um grande cavaleiro. E ele mostrando ali as inclinações ali pelas aventuras militares, como ele mesmo descreveu em sua autobiografia, até os 26 anos de idade ele tinha sido um homem entregue a vaidades do mundo. Queria saber de nada não, era só vaidade, buscando a honra de si mesmo. E um dia, ele como cavaleiro, lá na batalha de Pamplona, cidade espanhola, né? Inácio ele foi nomeado para ser tipo responsável ali de proteger Pamplona, Pamplona, contra uma invasão francesa. E nesta batalha deu ruim, compadre. Ele foi ferido, uma bala de canhão na perna. Aí durante a recuperação da ferida, lá no Palácio de Pamplona, ele ficava entediado. Por quê? Por ter que ficar parado. Porque ele pensa num cara colérico, ter que ficar parado. Só que aí ele vai lá e descobre que a recuperação não aconteceu conforme esperava. Uma perna ficou maior, uma perna ficou menor que a outra. Você imagina, o cara quebrou a perna com uma bala de canhão. Olha aí, Jonas. Aí depois ele vai lá e descobre que a perna ficou uma maior que a outra durante a recuperação. Aí sabe o que ele fez? Ele pediu pro médico quebrar de novo para igualar. O cara é doidão, velho. Aí ele ficou com um caroço na perna. Aí ele é muito vaidoso. Aí muito vaidoso ele vai lá, quebra de novo a fim de que recupere. Eu quero que recupere isso aqui da forma certa para ficar do mesmo tamanho. Rapaz, E aí durante o período da segunda recuperação, que ele estava mais entediado ainda, aí ele pede algumas obras para ler. Como não havia lá os textos que ele gostava de ler texto de cavalaria, né? Tinha 2 textos lá que ele entregaram para ele. Flos Sanctorum, que é um livro que conta a história da vida dos santos, e Vita Christi, que é de Ludovico da Saxônia, uma história da vida de Cristo. E após o contato com o testemunho de Cristo e dos santos, aquele homem percebeu que as ambições mundanas que lhe causavam grandes alegrias, só que ele percebeu alegrias passageiras, eram apenas meros prazeres. Sobretudo na história de São Francisco de Assis. Mexeu muito com Inácio, São Francisco de Assis, onde ele leu a história de São Francisco de Assis, porque ele se convenceu que o ideal de cavalaria era muito mais forte na vida dos santos, e então por isso que ele decide a ter uma vida como aquela. Ele entende que a verdadeira honra de um homem nesta terra é honrar a Deus com a própria vida. Que lindo, gente. É viver para a glória de Deus. Isso é a maior honra. Isso é um verdadeiro cavaleiro nessa terra. É viver a serviço não de qualquer reinado por aí, mas a serviço do Rei dos Reis. E aí ele se recuperou depois que a perna estava lá de boa. E com um desejo forte de mudança. Ele tinha uma vontade de mudança. E aí Inácio decide partir para Jerusalém, pouco fora. No caminho doou suas roupas para um pobre, umas roupas de fidalgo que ele tinha e tudo mais. E aí ele começou a usar uns trajes mais rústicos mesmo. Passou pelas mais duras necessidades, vivendo como eremita, até mendigo mesmo. Mas o objetivo dele era maior. Ele queria ter uma tranquilidade para fazer anotações em um caderno que mais tarde iria se transformar no livro dos exercícios espirituais inacianos. Olha, considerado até hoje um dos seus mais importantes legados, né, que ele deixou. Inácio, ele passa a registrar os movimentos internos de sua alma, sempre com a mesma preocupação, gente, discernir. Ele queria discernir de onde que vinha aquele desejo que ele tinha de imitar os santos e ser amigo de Deus.
Então ele faz um caminho, até mesmo um caminho, podemos dizer, sistemático, que são esses exercícios espirituais, que eram como que um diário dele. O título desse texto, publicado lá no século XVI, em 1548, é diferente, não é simplesmente exercícios espirituais, mas o título é Exercícios Espirituais para Vencer-se a Si Mesmo e Ordenar a Própria Vida sem se determinar por nenhuma afeição. Olha, por nenhuma afeição desordenada. Inácio busca a correção dos seus desvios, das desordens de suas afeições, para se colocar todo inteiro a serviço do grande rei e de uma grande dama também, como eles, né, como faziam os cavaleiros, né? Ele sabia que era preciso conhecer todo o dinamismo de sua própria alma para poder trabalhar no que fosse necessário para poder alcançar a transformação interior que ele tanto buscava. Olha aí, gente, a importância do autoconhecimento. Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso. É um livro antropológico, antropós no grego, vem de homem, né? O segredo de ser você. Permita que a graça de Deus restaure suas imperfeições. Nós só vamos conhecer quem de fato nós somos quando nós olhamos para aquele que habita o nosso interior. E Inácio, ele percebeu a importância de conhecer os seus movimentos interiores para saber responder ao chamado de Deus. Então ele permanece por um tempo vivendo como mendigo lá na Terra Santa, justamente para encontrar um discernimento para sua própria vida. E quando volta à Europa, ele começa a sofrer grandes perseguições, mas ele passou primeiro por esse tempo de autoconhecimento. Se ele não tivesse passado por esse tempo de autoconhecimento, Santa Teresa de Ávila disse que é disparate nós querermos entrar no céu sem antes entrarmos em nós mesmos. Esse livro pode te ajudar você a entrar em você mesmo, a desbravar aí caminhos interiores e descobrindo de fato quem você é, e não apenas tomando posse de mentiras que você ouviu sobre você. E aí, quando ele volta para a Europa, ele é perseguido, perseguições e incompreensões. E essas incompreensões e perseguições fizeram ele perceber a necessidade de estudar, para melhor ajudar os outros. Aí ele foi até perseguido pela Inquisição, foi acusado de heresia, passou pelo banco do réu 2 vezes, se eu não me engano. E aí ele percebeu, eu preciso me formar. Aí ele vai para Salamanca estudar, depois vai para Paris, da filosofia, teologia, onde ele conhece seus 6 primeiros companheiros, que eram colegas ali da universidade. Eles sobem uma colina, onde tinha uma capela, a Capela Monte de Marte. Lá nessa capela eles fazem seus votos. Ali eles se decidem a estabelecer a Sociedade de Jesus, que é os jesuítas, né? Um ano depois dos votos, foram renovados por eles ali, e com mais 3 companheiros. Então foi chegando mais gente, foi crescendo. Após uma noite de oração, Inácio deixou sua espada no altar da igreja de Nossa Senhora de Montserrat. Ele sabia que devia começar a travar uma outra luta. Ele deixa a espada ali no altar da Virgem Maria, numa capela de Nossa Senhora, porque ele sabia que a luta que ele tinha que travar não era contra mais homens, mas era luta contra as potestades infernais. Meu irmão, a Companhia de Jesus foi aprovada oficialmente pelo Papa Paulo III, sim, em 27 de setembro de 1540, se eu não me engano. Aí no ano seguinte, 1541, Inácio ele foi eleito o primeiro superior geral da ordem, passando a viver ali em Roma, na Itália, e dedicou-se a essa função, preparando, enviando os jesuítas ao mundo todo, servindo a igreja, escrevendo as constituições da Companhia de Jesus. E era o lema dele: em tudo amar e servir, em tudo amar e servir. Com essa máxima, Santo Inácio ele nos indica 2 características fundamentais para a nossa realização pessoal, que é amar e servir. Ele se rendeu ao Rei dos Reis, viveu como um valente guerreiro, sim, e ao mesmo tempo um manso servo do Senhor. Fundou uma das ordens religiosas mais influentes de toda a história da igreja. A Companhia de Jesus foi uma grande obra de Deus através de Santo Inácio para a igreja. E ele foi um mestre da vida interior, com os exercícios espirituais. De certa forma, ele é responsável pela penetração do catolicismo no Brasil, porque São José de Anchieta foi um grande presente dos jesuítas para a terra de Santa Cruz, né? 31 de julho de 1556, com 65 anos,
de idade, já muito debilitado, ele falece em Roma. Foi canonizado em março de 1622 pelo Papa Gregório XV. E eu quero ir finalizando aqui esse bloco, meditando a vida de Santo Inácio, tocando na vida desse homem, rezando com você com a canção que Deus colocou para nós aqui nesse momento. Uma canção que pode falar muito ao seu coração nesse momento. Uma canção que pode despertar em você um desejo de em tudo amar e servir, de fortalecer a fé na palavra de Deus. Enquanto eu vou cantando, vou rezando essa canção, você vai percebendo que ela traz muito a vida de Inácio. Um homem que buscava a honra de si mesmo, passou a viver para honrar a Deus, para a glória de Deus. Reza comigo. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. É a sua vez de morrer pro mundo e viver pra Deus. É a sua vez de lembrar que sim, no alto de uma cruz, na cruz ele se entregou por você. Talvez seja na dor que você vai conhecer o amor de Deus por você. Inácio encontrou a Deus na dor, pela dor, debilitado em cima de uma cama, com uma perna dilacerada por uma bala de canhão. Aquele homem encontrou o Senhor. Eu não sei qual é a realidade que está te atingindo hoje de dor, qual é a bala de canhão que está atingindo você, que está jogando você no chão. Mas eu falo para você em nome de Deus, hoje o seu Deus te chama a ser dele, te chama a viver uma aventura de amor com ele. Inácio sonhava em ser um grande aventureiro, um grande cavaleiro, e ele entendeu que ele pôde ser um grande aventureiro, um grande cavaleiro do Senhor, viver uma aventura de amor, uma história de amor com Deus. Por isso, querido, querida, não tenha medo de se abandonar em tudo, amar e servir. Ei, vou ficando por aqui, mas não sai daí não, daqui a pouco eu volto, rapidinho, intervalinho aí, ó, pra gente responder perguntas muito importantes que vai te ajudar aí, nesse caminho rumo à eternidade. Santo Inácio, rogai por nós. Fica aí, já já tô voltando, hein? Na palavra vou fortalecer a fé, bora! Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. A TV Evangelizar também está no Twitter. Segue a gente por lá. Oh,
Simbora comigo, olha. Declara. Oh, 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 declaro vida nova em Cristo. Oh, 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 com Ele nada temerei. Oh, 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 Ele ressuscitou, tá vivo. Oh, 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 abro as portas para o grande Rei. Ó, Deus desceu pra não me deixar caído. Sua glória pra sempre cantarei. Sua face afugenta o inimigo. Nele eu venço, canto forte ao meu Rei. Oh, 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 declaro vida nova em Cristo. Oh, 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 com Ele nada temerei. Oh, 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 Ele ressuscitou, tá vivo. Oh, 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 abro as portas para o grande Rei. É isso aí, ó. O grande Rei dos Reis. Eita, Inácio serviu esse Rei dos Reis. Agora é nossa vez, hein? Gente, ó, você que ainda não é um associado da obra Evangelizar é Preciso, eu estendo aqui a minha mão para dizer para você, ó, nós precisamos que você chegue junto, ajude essa obra, porque não é uma obra de homens, é uma obra de Deus e que é colocada aí nas mãos de homens. Sim, mas quando você ajuda a obra a evangelizar, você potencializa a evangelização. Então, chega junto com a gente que vai ser uma alegria caminharmos como essa família de Deus, beleza? E você também que não sabe, mas vale a pena lembrar, você que quer mandar tem alguma dúvida, alguma pergunta aí para fazer para a irmãzinha, pode mandar o seu vídeo, pô. Manda aí pelo WhatsApp 41 3221 6060, 41 3221 6060, tópico testemunho, e coloca lá para o programa Sopra em Nós, e a sua pergunta vai chegar aqui no nosso programa. Eu vou ter a alegria de colocar seu rostinho lindo aqui para fazer a pergunta para mim. Bora? Manda o seu vídeo aí com a sua pergunta, que vai ser uma alegria poder responder você, tá bom? E já vamos, porque hoje as perguntas estão, ó, tinindo de boa. Eu já vou chamar a primeira pergunta aqui para a gente partilhar. Simbora, produção. Eu sou Davi, eu tenho 7 anos e eu moro em Campo Largo, Paraná. E a minha pergunta é: qual a principal virtude que uma criança tem que ter? Davi, que coisa mais linda, gente. Que fofucho, meu Deus do céu, vontade de apertar. Olha, meu Deus. E que pergunta, hein, Davi? Rapaz do céu, quebrou a irmãzinha aqui. Cara, é difícil falar qual principal, né? Porque uma virtude vai conduzir na outra. Mas eu acredito que a virtude da ordem, ó, Davi, da ordem. Vou explicar um pouquinho para você aqui, Davi. É uma das mais importantes, porque é a base educacional de uma criança. Pois ela é fundamento de outras virtudes, como a obediência, a noção de hierarquia, a organização dos seus objetos ali no seu quarto. Você vai aprendendo a ter ordem nas coisas, sabe? E aí, Santo Tomás entende que a ordem é uma disposição da razão prática, uma retidão da razão no agir. Ou seja, a ordem, ela está vinculada à vida moral, e ela permite que as demais virtudes atuem corretamente. Porém, a criança, a gente sabe, né? Claro, a gente sabe, a criança ela está em processo de desenvolvimento da reta razão, da razão plena, né? Então, por isso que a criança precisa ser guiada pela autoridade dos pais, educadores, que agem ali como mediadores da razão, até que a criança seja capaz de conduzir-se por si mesma. Por isso que um dos fundamentos do matrimônio, por ele que é ser indissolúvel, é justamente a educação da prole, por toda a vida de seus filhos. A educação é como uma herança, pois a criança herda as virtudes dos seus pais em cada etapa, e ali, em pouco a pouco, a criança ela vai adquirindo a capacidade de agir por si mesma. Então, pela virtude da ordem, a criança ela aprende a obedecer.
E a obediência está ligada diretamente à virtude da justiça, que é dar a cada um o que lhe é devido. A obediência é uma virtude pedagógica que vai ordenar a criança ao bem. A obediência também vai ensinar a criança a vencer a ela mesma diante daquilo que lhe é pedido. Ela não para na vontadezinha própria, ela tem que receber alguns nãos. A criança deve aprender a obedecer, principalmente os pais, pois são os primeiros educadores. Obedecer forma o caráter, sabe, da criança e prepara a criança para as demais virtudes morais, a obediência. É muito importante. E a ordem, gente, a ordem ela está vinculada, como eu falei, ela é base, ela está vinculada com a virtude da prudência, por exemplo, que é de certa forma saber escolher os meios adequados para chegar ao bem almejado. E aí, não tem como não falar de Santo Tomás, eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia tomista, então, falar de virtude não tem como, não vem muito Santo Tomás de Aquino aqui. Santo Inácio me perdoa, mas hoje eu vou falar um pouquinho de Santo Tomás. Mas Santo Tomás, ele fala que a prudência, como eu estava falando aqui da prudência, né? Ela só pode funcionar corretamente quando existe ordem interior, que é a ordem dos afetos, e a ordem exterior, que é a ordem das ações, escolhas, conforme o bem da realidade, o bem real. Ou seja, a criança ela vai aprendendo a formar suas próprias decisões, a tomar decisões, até o momento que ela tem que tomar decisões mais sérias na vida futuramente. Então, a ordem, ela é de onde provém, é um solo fértil, sabe? De onde provém outras virtudes. E é onde as outras virtudes como que crescem nesse solo fértil. Sem a ordem, sem o exercício das virtudes, né, de forma, despreparada, a pessoa ela vai agir totalmente de forma impulsiva, de forma confusa. Então, a virtude, ela ordena as pessoas. Ou seja, ela é uma virtude, como que eu posso dizer, base, ela não é isolada, ela atua como uma estrutura de sustentação para as outras virtudes. A ordem ela vai fortalecer, por exemplo, a temperança. A temperança é a virtude que leva a criança a moderar os impulsos, a ter autocontrole sobre si, exige equilíbrio, pois é saber colocar medidas nas coisas. A ordem torna possível também a virtude da justiça, como eu falei, dar a cada um o que lhe é de direito, mas só é possível se houver uma ordem. Como que eu vou dar o que é o direito se eu não sei o que é devido à pessoa, se eu não sei a quem é devido? Ou seja, há uma hierarquia de valores. Então, a ordem vai ensinar a criança a cultivar a vida espiritual, a ter vida de oração, porque a pessoa ordenada, ela estabelece prioridades. Ordem é estabelecer prioridades. E ela sabe o quê? Que Deus está no centro da vida. Ela coloca Deus no centro da vida. Então, como ensina Santo Agostinho, né? A paz é a tranquilidade da ordem. Ou seja, a virtude da ordem é como fundamento da vida espiritual e moral. Assim, uma criança, um jovem, um adulto que aprende a amar a ordem, se torna cada vez mais apto a crescer nas demais virtudes. E sem isso reina o quê? Confusão, inversão de valores, dominação das paixões. Uma criança ordenada, ela tem a disposição de agir bem, né? Aí, querida, eu vou na ordem, eu chuto a ordem aqui como a principal virtude para uma criança hoje, e é importante os pais se conscientizarem disso, beleza? Vamos para a próxima que o tempo está voando, igreja. Eita, mas essa pergunta é boa demais, hein? Não dá para responder tudo não, mas vamos para a próxima. Meu nome é Wilson Monteiro de Santos, pertenço à paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Osternac, e a minha pergunta é a seguinte: é possível alcançar estado de graça sem a confissão com o sacerdote? Obrigado. Oh, meu querido, obrigada pela sua pergunta. Sim, é possível, mas vamos entender algum contexto aqui. Primeiro, vamos entender o que é estado de graça. É a condição da alma que está unida a Deus, livre do pecado mortal e que está cheia da graça santificante, amém? Normalmente, quem comete pecado mortal precisa do sacramento da confissão para voltar ao estado de graça. Isso é doutrina firme da igreja. Está lá no Catecismo da Igreja Católica 980, diz, a reconciliação com Deus passa pela confissão sacramental e é necessária para a salvação, necessária.
após o batismo que aqueles que tiverem caído em pecado grave. A confissão é necessária. Existem exceções? Sim. A misericórdia de Deus é infinita. A igreja reconhece casos extraordinários nesse sentido. Por exemplo, ato de contrição perfeita. Se a pessoa se arrepende sinceramente por amor a Deus, e não só por medo do inferno, mas por uma contrição perfeita, e ela deseja se confessar assim que possível, ela pode receber o perdão antes mesmo de chegar ao sacerdote. Aqui no Catecismo da Igreja Católica 1452 diz assim, quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita, contrição de caridade, essa contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Então, um exemplo prático, alguém está em perigo de morte, e a pessoa se arrepende ali profundamente dos pecados, e não tem como se confessar. Essa pessoa pode ser salva? Claro, se houver contrição perfeita e desejo de se confessar, sim. Mas atenção, isso aqui não substitui o sacramento, ou seja, se alguém pode se confessar e não faz por descuido, por orgulho, aí essa pessoa não está em contrição perfeita e nem em estado de graça, entende? Por isso que a igreja ensina lá no catecismo também, você vai seguindo aqui, 1484, a confissão individual e integral dos pecados, com a absolvição, continua a ser o único modo ordinário para a reconciliação com Deus e com a igreja. Então, resumindo, o modo ordinário de voltar ao estado de graça é a confissão com o sacerdote, beleza? Em situações extraordinárias, onde a pessoa não tem condições de se confessar, essa pessoa ela pode ser perdoada por Deus diretamente pela contrição perfeita, desde que tenha o firme propósito de buscar o sacramento depois, o mais rápido possível. Respondi sua pergunta, querido? Obrigada, viu? Deus abençoe. Tamo junto. E vamos ficando por aqui, gente. Catecismo da Igreja Católica, gente. Temos que estudar, temos que ler. Não adianta viver de brisa, não. O povo fala, eu sou católico, mas não conhece nada, não pesquisa nada, não procura saber o fundamento da fé, vai pelo que os outros só falam. Cuidado, estudar. Beleza? Vamos ficando por aqui. Mas não sai daí não, Daqui a pouquinho, o momento mais lindo do nosso programa, a bênção do Santíssimo Sacramento. E eu espero você para juntos nos colocarmos diante de Jesus aqui. Daqui a pouquinho, passou o intervalo, fica comigo que Jesus quer te abençoar. Até mais, Deus te abençoe. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Gente, quando nós olhamos para Santo Inácio de Loyola, não tem como não perceber ali a manifestação poderosa de Deus que veio ao encontro dele numa realidade de dor, sim, mas para trazer a ele uma vida nova. E nós vamos nos colocar nesse momento de adoração aqui nesse terceiro bloco, que é o momento mais lindo do nosso programa. Nós vamos nos colocar diante do mesmo Jesus que abrasou o coração de Santo Inácio e que despertou o coração deste homem a um verdadeiro anúncio, não só com a voz, um grande pregador, mas sobretudo com seu testemunho de coração inflamado de homem de Deus. Eu tenho a grande alegria de acolher mais uma vez aqui no nosso programa o nosso querido diácono Luciano, que sempre traz palavras precisas, profundas ao nosso coração. Oh, querido, que bom que o senhor voltou, viu? Pode voltar quantas vezes o senhor quiser, que o senhor é sempre muito que alegria benção. Aqui estar, irmã Ana Paula. Deus nos abençoe. Amém. E ouvindo a senhora falar sobre Santo Inácio de Loyola, lembramos sempre deste grande mestre que construiu aquele retiro tão especial que é o caminho inaciano. Todos aqueles assim, às vezes, que estiverem em dúvida na sua caminhada, experimentem, nem que sejam por 3 dias,
o caminho inaciano. E essa pessoa vai ter essa experiência, nova experiência com Deus, e vai compreender e ouvir o chamado de Deus. Que bom estar aqui, irmã. Estamos juntos para adorar nosso Senhor Jesus Cristo, onisciente, onipresente e onipotente, adentrando todos os lares onde este programa está chegando e tantos outros. A presença salvífica do Senhor responderá a tudo e a todos. Por isso, nesse momento, vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Entra, Senhor, que eu quero te adorar. Vem, Jesus, pode entrar, entra no meu coração. Eu quero te servir, eu quero te anunciar. Por intercessão de Santo Inácio, eu peço que o Senhor levante hoje homens e mulheres que anunciam o teu nome. Que se deixe seu coração se realmente quebrar diante da tua voz. Deixa a voz de Jesus hoje alcançar você. Reza comigo. Como não ouvir tua voz? Como não me entregar? Eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo ao teu amor. Não posso mais me calar. Eis-me aqui, Senhor. Há um novo tempo pra desbravar. Contigo eu vou. E com tua graça vou perseverar. Guia-me, Senhor. Amado, és-me indigno escolhido pra ir em teu nome, Jesus. Servirei a tua igreja. Eu suplico ao teu Espírito o Senhor me enviar. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido, querida, uma vez que Deus alcançou o coração de Inácio, esse coração foi despertado para servir, foi despertado para o anúncio de Jesus Cristo. Esse coração transbordou vida. O homem que antes respirava simplesmente a busca de si mesmo, a honra de si mesmo, o homem que buscava simplesmente a si mesmo, foi transformado para um homem que servia o próximo, que buscava o outro, que transbordava vida para o outro. Que esse encontro que você tem agora com a pessoa de Jesus Cristo, porque você está diante dele, você está diante da pessoa de Cristo ressuscitado, e que esse encontro hoje aqui diante de Jesus possa também despertar o seu coração para o outro, para o anúncio. É sendo profundamente amado que nós conseguimos amar. Deixe-se amar pelo Senhor. Deixe o Senhor te amar até desconcertar o teu coração mesquinho, egoísta. Deixe o amor de Deus quebrar as cadeias dessa escravidão, desse pecado, desse vício. Deixe o amor de Deus, que é maior que a morte, que é maior que as torrentes das situações difíceis. Deixe o amor de Deus acalmar toda a ira, tirar toda a vingança dentro de você. Deixa o amor de Deus te levar a uma vida nova.
Quebra, Senhor, toda falta de perdão dentro de nós. Quebra todo desamor. Quebra tudo que ainda está dentro de nós e que não é teu. Porque nós somos chamados pelo batismo a anunciar teu nome. Por isso o Senhor vai tirando todo desânimo, vai tirando tudo que nos afasta de ti. E vai declarando diante de Jesus: eu vou anunciar. Eu sou fraco, mas Ele é forte em mim. E por isso eu posso declarar: eu vou anunciar teu nome, meu Senhor. Canta comigo assim, ó. Eu vou anunciar teu nome, meu Senhor. 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 Eu vou anunciar. Eu sou profundamente amado, desmendigno escolhido, pra ir em teu nome, Jesus. Senhor, eu tô aqui. Servirei a tua igreja. Eu suplico ao teu Espírito que me ensine a amar onde o Senhor me enviar. Guia-me, Senhor. Segura a minha mão, Senhor, e me leva onde o Senhor quiser. Seja minha fortaleza. Eu quero anunciar o teu nome na minha casa, na minha família, na minha comunidade, onde o Senhor me enviar. Me ensine a amar, me ensine a amar, me ensine a amar, me ensine a amar. Eu quero receber essa bênção hoje, Senhor, suplicando essa graça. Me ensine a amar, me ame, me ame. E cheia do teu amor, cheio do teu amor, eu quero transbordar aos outros vida. Cantemos o tão sublime sacramento, nos preparando para a bênção do Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus, o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento
nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amar e servir, amar e servir. É o lema, Senhor. É o lema que deve estar fincado no meu coração. O mesmo lema de Inácio, Senhor, eu assumo diante de Ti. Amar e servir, Senhor. Amar e servir. Obrigada, Jesus, por me abençoar, por me aceitar. Obrigada, Senhor, por tanto amor derramado em meu coração, por tantas vidas, tantas pessoas que rezaram conosco nesse momento e que estão se sentindo, Senhor, plenamente amadas por Ti, curadas, restauradas. Tu és maravilhoso, meu Deus, Tu és santo, Tu és forte. E enquanto nosso Senhor volta para o sacrário, nós vamos declarar que nós somos profundamente amados. E mesmo indignos, escolhidos por Ele para ir em nome dEle, para servir a igreja de Cristo. Sim, você é escolhido para servir. Saia do seu mundinho, saia do seu umbigo e se abra a novos horizontes. Deus quer te levar a uma vida nova. Deus quer te levar a novos horizontes. Por isso, Senhor, eu creio que eu sou profundamente amado e escolhido para te servir. Reza comigo. Eu sou profundamente amado. Eu sou profundamente amado, mesmo indigno, escolhido para ir em Teu nome, Jesus. Servirei a Tua igreja. Espírito, e me ensine a amar onde o Senhor me enviar. Querido diácono Luciano, o Senhor tem te enviado aqui muitas vezes, graças a Deus, para estar conosco aqui no programa Sopra em Nós. E tomara que Ele envie mais vezes, viu? A porta está aberta. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado também, irmã Ana Paula. E assim, enquanto adorávamos, eu só sempre lembrava de uma frase: Senhor, eu não sou digno de estar aqui em vossa presença e vos servir. E Ele nos fala, irmã, realmente nós não somos dignos, mas é Ele que nos dignifica pelos méritos da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Ele nos dignificou e nos deu a entrada ao céu. É só nós seguirmos firmes, testemunhando, adorando, divulgando sua boa nova, e lá estaremos com Ele por toda a eternidade. Assim seja. Amém, querido diácono. Obrigada Deus te abençoe pelo teu ministério.
Amém, queridos. Seguimos unidos aí até o fim. Até o fim. Eita, gente, que graça. Obrigada, queridos. Jonas, meu filho, obrigada. Sassá, obrigada. Tamo junto, viu? Gianzinho, Juanzinho. Eita, Laia. Vamos anunciar, né? Bora anunciar através da música. Anunciando Jesus no baixão aí, ó. Anuncia Jesus aí, vai, Jonas, vai. Ó, tá vendo? O cara tem estilo. Ó o Sassá anunciando na bateria lá, vai. É, gente, programa só pra nós, né? Infelizmente chegamos ao fim. Dá vontade de continuar e continuar, não é verdade? Estar na presença do Senhor é uma bênção. Mas eu espero você no próximo programa, toda sexta, 21 horas, na TV Evangelizar. Programa Sobre Nós. É sempre uma alegria poder estar com você, rezar com você, partilhar a vida com você. Então, ó, toda sexta, aproveita e divulga o programa Sobre Nós aí para as pessoas que você conhece, seus grupos de Zap, divulga, fala assim, ó, galera, se liga aí, ó, vai lá no YouTube da TV Evangelizar e vai divulgando o link aí do programa Sobre Nós pra galera conhecer também o nosso programa. E vamos que vamos, hein? Até sexta que vem, então, 21 horas. E ficamos por aqui. Deus abençoe. Santo Inácio, rogai por nós. Até a próxima, se Deus quiser.